Dando prosseguimento ao nosso curso de arbitragem estadual, promovido pela Federação Mineira de Xadrez, desta vez agora nós vamos mostrar aos nossos alunos, às pessoas que nos acompanham aqui no nosso canal também, que é aberto ao público, algumas coisas como organizar um torneio dentro do programa Swiss Manager. E para poder falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que Pedro Lage, mestre nacional e também árbitro regional. Pedro, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, Ricardo. Perfeito. Vamos à execução, então, de um torneio suíço. A gente tem um programa, né, do Swiss Manager, que é o programa utilizado aí como referência, e nós vamos fazendo um passo a passo aqui de como deve ser elaborado pelo árbitro as características para o torneio correr em plena execução. Então, o primeiro ponto, com o torneio uma vez aberto, o árbitro deve sempre vir aqui, arquivo, novo torneio, e vai escolher a opção suíço. Nós já fizemos isso para adiantar, né, Ricardo, alguns detalhes ali e simplificarmos aqui o passo a passo. Perfeito. Inclusive, Pedro, para que vai mostrando a tela aí, por favor, do primeiro torneio, é para que as pessoas entendam que nós fizemos já, deixamos encaminhado, ou praticamente pronto, um torneio só com a intenção de que vocês pudessem ver. Essa tela, se você precisar conferir alguma coisa, dá uma paradinha no vídeo, dá uma conferida, mas vamos seguindo aí. Pedrão, pode explicar então, fica à vontade. Exato, Ricardo. Aqui, aos nossos amigos, aparecem as descrições do torneio, o nome do torneio, os comentários, caso o árbitro seja prudente, vai colocar os dados de organizador, diretor do torneio, lembrando da separação entre organizador, árbitro e diretor, o link da página da web, onde pode ser encontradas as informações do torneio, o ritmo de jogo, que é fundamental, e as qualificações aqui dos árbitros, né? O árbitro principal, o árbitro chefe e a equipe completa de arbitragem, caso também necessário. Lembrando do local é fundamental e da quantidade de rodadas. As datas é sempre importante deixar atualizado e com a data de início e de fim. As categorias também automaticamente disposto pelo manager e a data de corte sempre colocar 1º de janeiro do ano corrente. Repetição, uma apenas mantém nesse formato e um ponto para baixo. Deve se atentar para enquadrar o rating desse formato, rating internacional e depois rating nacional. Aqui é marcado o ritmo de jogo. No nosso exemplo, nós estamos fazendo um torneio de 60 mais 30, como uma simulação no formato standard, né, que é o xadrez clássico. Formato sempre pontos de jogo, que é 1 para vitória, meio para o empate, 0 para a derrota, com a avaliação do rating, ou seja, ele indica a variação do rating FIDE e nacional, sempre aqui marcado como 5. Importante destacar agora, Ricardo, os critérios de desempate. Os critérios, como explanado já em vídeos anteriores, aqui foram dispostos os critérios como sugerido, né, o resultado particular, que é o confronto direto, o Buchholz com corte do pior resultado. Quando a gente quer alterar essa questão do corte, a gente simplesmente dá 2 cliques nele, seja o critério aqui em cima ainda, que são os desempates disponíveis, seja aqui o que você já selecionou. Quando a gente dá 2 cliques, por exemplo, a gente consegue alterar parâmetro, a gente consegue mexer nas suas configurações, ou seja, o número de partidas que não contam, os descartes. Nós não descartamos comumente nenhum dos melhores resultados e descartamos comumente o primeiro pior resultado, né? Calculamos a partida com o jogador virtual e sem adicionar pontos próprios. E fazemos isso para um Buchholz, que é o Buchholz com pior, e o outro Buchholz, que é o Buchholz sem corte. Então já elencamos também na ordem. O próximo critério é o Sonneborn-Berger, também aqui sem descarte. E vamos acrescentar mais uns, lembrando que são 5 critérios disponíveis. Nós vamos acrescentar aqui, por exemplo, maioria negra. Uma vez, como comentado anteriormente, que o nosso torneio tem 5 rodadas, alguns jogadores vão jogar 3 de branca e outros 3 de pretas, então um critério que vai auxiliar aí a desempatá-los. Lembrando que aqui fica um código dos critérios, então os jogadores, os árbitros também conseguem se nortear aí para enquadrar o critério corretamente. As funções aqui de listagem, lista de tabuleiro, são para torneios por equipe, torneios de título FIDE, nesse caso torneio de norma, não vai entrar aqui no nosso exemplo. É importante nessa aba outros deixar assinalado essa caixa, permite a introdução de resultados especiais. É fundamental que o árbitro não se esqueça de assinalar. E aqui aparecem as informações do árbitro, o árbitro principal aqui, e clicamos em OK. Dessa forma, preenchemos as informações do torneio. Devemos, então, introduzir datas. É fundamental os árbitros não esquecerem de datas. Colocamos aqui algumas datas de exemplo, o horário das rodadas também, que essa data e esse horário aparecem no Chess Results e norteiam os jogadores para saber o horário exato da próxima rodada. Então, é fundamental que isso esteja atualizado e correto. Um detalhe Pois sobre a então, data, Pedro, só para o pessoal poder entender também, algumas opções, quando você está fazendo um torneio, principalmente no ritmo rápido, você pode marcar a data, tudo no mesmo dia, porque o torneio é no ritmo rápido, e colocar o horário só da primeira rodada, porque aí as outras vão acontecer sequencialmente.
uma atrás da outra, sem que você tenha que estabelecer o horário. Tá? Só para ficar esse critério. E um detalhe, vamos imaginar que você marca a primeira rodada para 3 da tarde, a segunda rodada você marca para 16 horas, é interessante que você cumpra o horário, porque senão algum jogador que acabou saindo para tomar um sorvete, foi, não, a rodada era às 4, por que agora começou mais cedo? E ele utilizar esse argumento com você. Então, deixa o horário em aberto, né? Só para deixar isso claro, Pedro, que são preocupações que você precisa ter na hora que está organizando o torneio, na hora em que o torneio está fluindo também, tá? Fica à vontade, Pedro. Vamos seguindo. Exato, Ricardo, muito bem lembrado. Esse é um detalhe importantíssimo e essas sutilezas assim que fazem parte da responsabilidade do árbitro. Perfeito. E agora nós vamos, então, introduzir os jogadores. Nós já colocamos aqui alguns jogadores de exemplo, já para facilitar alguns dos jogadores aqui do estado de Minas Gerais, e vamos agora fazer uma introdução manual. Um jogador do zero. Vou tomar a liberdade aqui de me auto-acrescentar, né, como um exemplo. Então, eu vou colocando o nome do jogador. Uma vez recebida a inscrição do jogador, a gente preenche o último sobrenome sempre, e no campo nome, a gente preenche os outros nomes ali da pessoa. Lembrando que aqui fica só o último sobrenome. Cabe agora... Só um minuto, Pedro. A respeito do sobrenome, deixa eu esclarecer uma situação para o pessoal. A ideia é seguir a regra da ABNT, tá? A regra número 2, a regra 2 da ABNT, a ABNT 2. O que acontece? Vamos imaginar que o Pedro se chamasse Pedro Ferreira de Laje. O de Laje ficaria do lado de lá. Então, de lá, né, de Laje no sobrenome. Agora, vamos imaginar também que a pessoa se chame, tenha um sobrenome Júnior. Então, vai ficar o sobrenome. Vamos imaginar que fosse Pedro Ferreira Laje Júnior. Então, ficaria Laje Júnior do lado do sobrenome, para que o nome ficasse só o Pedro Ferreira. Só esse esclarecimento, Pedro. Você desculpa dar uma interrompida aí, mas eu acho que as pessoas precisam entender como é que coloca o nome, né? Para evitar qualquer situação depois, principalmente ao enviar esses dados para a federação para efeito de cálculo de rede. Com certeza, Ricardo, muito bem observado, porque é a responsabilidade do árbitro, e isso, os nossos amigos que estão também nos acompanhando, e o árbitro, ao enviar isso para a FIDE, o jogador fica com o registro na forma como o árbitro colocou. Então, é de extrema responsabilidade para deixar o jogador não só com o nome completo, exato, sem escrito, e lembrando aos amigos também que os nomes devem ser sem acentuação. Esse é outro ponto importante. Aqui a gente vai preenchendo as informações, lembrando que os títulos vêm nessa segunda coluna, os títulos aqui reconhecidos pela FIDE e os títulos, o título nacional de mestre nacional, vou colocar aqui, lembrando do formato inglês, National Master, né? E agora vem as informações de elo nacional e elo FIDE. Aqui nós vamos tomar a liberdade de alterar a tela e vamos entrar no site da Federação Internacional, porque a FIDE, uma vez no site da FIDE, a gente consegue, nesse campo ratings, abrir as informações do sistema, né, de rating FIDE, e vamos, então, abaixar um pouco a tela e fazer a pesquisa do nome. Nós vamos aqui colocar como exemplo o nome completo e vai aparecer aqui a lista de procura. Essa lista a gente observa que encontramos ele aqui e clicamos. Pois então, o nome, como acrescentado, né, Laje Pedro Ferreira, igual responderam muito bem, e aqui a gente tem a informação do FIDE ID. Observem esse número, nós vamos colocar ele aqui como ID FIDE, no campo de DFID. E vamos, então, inicialmente, seguindo a ordem, né, para facilitar aqui os amigos, a questão do rating. Elo FIDE é o elo que nós encontramos aqui no site da FIDE. Nesse exemplo aqui, como o nosso torneio é clássico, um torneio standard, nós vamos utilizar o elo standard aqui no seu respectivo campo. Para o elo nacional, é o elo da Confederação Brasileira de Xadrez. Nós vamos voltar aqui, deixar essa página aberta, que nós retornaremos, e vamos ao site da Confederação Brasileira de Xadrez, e vamos nesse campo aqui buscar jogadores. E aqui nós conseguimos digitar o nome do jogador, nome completo, de forma adequada, e vamos buscar e vai aparecer as informações dele. Observando aqui, clicamos sempre no ID, e abrem as informações. E aqui nós temos a última listagem, né, sempre a superior, e aqui o rating clássico também nós vamos preencher no campo aqui do elo nacional. Então, uma vez feito isso, nós vamos para a data de nascimento. Pode ser conferido no próprio site da Federação Internacional ou da Confederação Brasileira. Aqui tem o ano. Não nos interessa o dia e o mês. Os torneios de padrão da Federação Internacional, padrão da Federação Mineira, utilizam apenas um ano. Então, a gente tem o hábito de utilizar 00, ponto para separar o dia e o mês que não nos interessa, e vamos colocar apenas um ano, que é o necessário para enquadrar o jogador em determinada categoria. Caso seja um jogador de sexo feminino... Circunstancialmente, até por conta de cadastro e tudo, é interessante
para a Federação Mineira que você coloca a data correta, né? No seu caso aí, 3 de janeiro de 1998. Essa ideia de só colocar o ano é mais em relação à FIDE, tá? Inclusive, eu vou te pedir daqui a pouquinho, Pedro, para fazer a gentileza de abrir a tela também da Federação Mineira para o rating, tá? Só para o pessoal ver como é que acha o rating da Federação Mineira. Mas calma, termina de completar aí, por favor, os seus dados, para que as pessoas entendam como é que funciona essa colocação de dados, e depois vou te pedir a gentileza de abrir o da Federação também. Perfeito, Ricardo, com certeza, muito bem observado. E a questão do sexo também, caso seja jogadora do sexo feminino, colocar aqui a letra F ou letra W, né, que significa, representa, né, uma jogadora ali, uma atleta. No campo de grupo, categoria, a gente vai para o ID nacional, que é o ID da Confederação Brasileira. Então, voltamos aqui no site e observamos ID CBX, esse campo que nós vamos preencher. E, com esse número, 35.916, nós vamos colocá-lo aqui. E estamos preenchendo para também que seja enviado posteriormente nos relatórios. E o ID FID, nós vamos retornar no site da Federação Internacional, e é esse campo, 2154, esse número aqui, nós vamos colocá-lo para cá. Então, é o ID da Federação Internacional. Aqui tem a opção de clube, né, caso seja alguma cidade, algum clube específico, pode preencher aqui também, que aparece. No campo de nome curto, o hábito aqui é utilizar o espaço e o tab, que preenche nesse modelo padrão. Então, são as informações que a gente coloca do jogador. Então, clicamos em OK e vamos introduzir jogadores. E clicamos sempre de acordo com o ranking inicial. É importantíssimo orientarmos sempre desse formato e vamos observar o nosso acréscimo aqui. Foi acrescentado o Pedro aqui com as suas respectivas características e os IDs também. Ô Pedro, Ricardo, por favor, mostra para a gente agora como é que a gente consegue puxar o rating da Federação Mineira de Xadrez, por gentileza. perfeito, Ricardo, muito bem observado. Nós, então, devemos aos amigos digitar FMX, simplesmente uma pesquisa simples nos sites de pesquisa, né? E vamos abrir a Federação Mineira de Xadrez. Aqui nós conseguimos, no campo de atletas, rating FMX. Aqui fica um rating disponível de todos os jogadores para consulta dos próprios jogadores e dos árbitros também. E aqui nós conseguimos, no campo de pesquisa, rating de jogadores. Aqui nós temos o campo de digitar, seja pelo ID ou pelo nome. Vou colocar um exemplo eu mesmo aqui, já começo a digitar, já aparece a opção Pedro Ferreira Laje, com o meu respectivo ID. Vou escolher aqui o campo standard, que é o que nós estamos trabalhando, e vai aparecer as informações minhas. ID FMX, meu ID CBX, meu ID FID, exatamente o necessário. Olha, que o Ricardo destacou muito bem desse sistema, né, de rates da Federação Mineira, e com rating standard do estadual, de rápido e de blitz também, idade, titulação, município. Aqui no campo abaixo a consulta para o próprio jogador, evolução do rate. Então aqui ele consegue pegar o árbitro, as informações e preencher também, caso seja um evento que esteja utilizando o rate estadual. Aí, por favor, Pedro, volta para a gente lá na tela dos jogadores, só para eu poder dar uma explicação para o pessoal. Perfeito. Aqui, gente, vai na introdução de um jogador, clique em qualquer um dos jogadores aí, só de curiosidade. Porque, vejam bem, se você estiver fazendo o torneio só valendo rating FMX, aí você vai colocar ali no rating Elo Nacional, tá vendo? Onde está o do Gerson Pérez 2191, você vai colocar o elo do jogador, né? O elo, quando a gente fala elo, é o rating, tá? É a mesma coisa. Então, o elo ou o rating do jogador puxando lá da Federação Mineira de Xadrez. E você não precisa preencher, se for valendo só rating FMX, você não coloca o rating FID, tá bom? Não tem necessidade de colocar também o ID FID, que no caso do Gerson aí, é o 2102706, você também não coloca. Por outro lado, você coloca no ID nacional o ID que é realmente do jogador aqui em Minas Gerais. Pedro, volta na tela só para mostrar o seu ID. Aqui, olha, tá vendo o ID do Pedro é 2077, tá vendo? E aí você vai colocar lá como ID nacional 2077, né, nesse campo aí que está com 35.916. Só para o pessoal poder entender e ficar tranquilo em relação a isso. Por favor, Pedro, pode seguir, desculpa atrapalhar aí. Não, exato, Ricardo, muito bem observado, com certeza, para os jogadores e os árbitros, né, principalmente entenderem também esse procedimento padrão que facilita ali a execução e a validação do evento. Volta lá, mais uma coisinha, vou atrapalhar de novo, mas acho que é importante. Claro. Observem o seguinte, gente, estão vendo a categoria lá, né, dos jogadores? Olha a Isabela, né? Ela tem menos de 20 anos. Olha o Matheus, tem menos de 18. Então, ele mesmo, por causa da idade que foi colocada, a data de nascimento ali, ele mesmo já puxa.
né? Vejam que o Júlio Lapertosa é o mais jovem de todos, ele né, acima dos 50. Então, é colocado aí, nesse caso, já a categoria. Pode ser que, se você estiver fazendo o torneio e quiser dar premiação com essa questão de quem tem menos de 18, menos de 16, menos de 14 e tudo, mas só que você vai ter que preencher essa coisa manualmente, se você estiver utilizando só o rating da Federação Mineira de Xadrez, tá bom? Só para o pessoal poder entender. Ah, eu quero dar premiação para atletas acima de 65 anos. Perfeito, não tem problema. É só você colocar na categoria o 65, o é under, né? Acima aliás, o não, é S, né? Que é para cima de 65 anos. E aí, você vai ter os atletas com 65 anos ou mais já caracterizados. Isso vai facilitar para você lá na frente, na hora que você for puxar o resultado final, para poder classificar os jogadores. Pedro, desculpa atrapalhar, mas fica à vontade, vamos seguir, vamos fazer o torneio, vamos botar esse povo para jogar aí, hein? Também aos amigos a letra F, né, indicando aqui o sexo feminino, caso também os atos devem estar sempre observando para poder acrescentá-los ali adequadamente, né, nas jogadoras. Então, pois bem, nós vamos para o emparceramento, uma vez introduzidos os jogadores, observando aqui que sempre devemos manter essa opção selecionada de acordo com o ranking inicial, e temos 9 jogadores, o que significa que teremos um jogador que ficará de bye. Então, nós vamos observar como se vai fazer, nós vamos aqui no campo emparceramento, menu de emparceramento, e vamos aqui habilitar sempre essa função mantida, emparceramento nenhum aqui, não estamos fazendo emparceramento acelerado, e aqui a cor, né, que normalmente nos torneios são sorteados, né, se o tabuleiro 1 joga de branca, joga de preto, aqui nós vamos colocar sorteio, que o próprio programa sorteia de forma aleatória. Vamos iniciar, então ele carrega, a gente só aguarda, e clicamos aqui em OK. Uma vez clicado em OK, o emparceramento está feito. Para observar o emparceramento completo, é sugerido aos nossos amigos que cliquem sempre em listas e emparceramentos. É importante divulgar esse emparceramento para os jogadores. Por quê? Porque aqui aparecem os jogadores que estão desemparcerados, os jogadores que estão de bye. Caso uma das jogadoras aqui do nosso estado de Minas Gerais, a Haruna, que está de bye nessa rodada, então os outros jogadores foram devidamente emparcerados, e ela, por ter número ímpar, alguém vai ficar de bye, ficou ela nessa primeira rodada. Então é importante que os jogadores tenham essa visualização para identificar quem ficou de bye, e o jogador, obviamente, bye, ganha o ponto. Uma vez jogadas as partidas, nós vamos introduzir resultados. E vamos aqui colocar resultados, vou colocar aqui de forma aleatória, sem muita descrição e preenchido. Então, nós vamos para o emparceramento da próxima rodada. Vamos em emparceramento, menu de emparceramento, e clicamos em iniciar, de forma direta. E ele já emparcera. A Haruna já vai aparecer com 1 ponto, tá bom? Olhem para vocês verem, né? Vocês vão ver agora, no emparceramento, a Haruna já aparece com o primeiro ponto que ela ganhou lá de ter ficado de bye. Perfeito, Ricardo. Então, observamos que agora o Matheus Mendes está de bye, e a Haruna já está aqui com 1 ponto, sendo emparcerada também com a sua pontuação. E o Matheus vai ganhar 1 ponto nessa rodada por ter ficado de bye. Então, o torneio se transcorre dessa maneira. Então, vamos introduzir resultados. Agora, um ponto de destaque, vamos colocar um resultado aqui como exemplificação. Colocamos aqui e observamos que na última mesa foi marcado empate entre o Gerson e o Pedro. Então, nós, como árbitros, pegamos o resultado e emparceramos a próxima rodada, menu de emparceramento iniciar. E aí, quando você está nesse processo, emparcerou, porventura vem o Pedro e o Gerson até você, árbitro, e fala, olha, foi passado o resultado errado. Na verdade, o Gerson venceu o Pedro. Então, você, árbitro, pode ficar tranquilo que a gente vai excluir a rodada. Esse é um ponto importante. Então, você observa que nós estamos aqui, sempre nesse campo rodada, vemos que nós estamos na terceira e queremos excluir a terceira. Então, a gente marca a segunda, que é onde nós paramos e está correto, e uma vez marcada a segunda, nós vamos em especiais opções. E aqui a gente clica em excluir rodadas. Selecionado, ele vai perguntar se a gente quer excluir desde a terceira rodada, ou seja, da terceira para frente. Então, a gente marca assim, porque até a segunda estava correta. Feito isso, clicamos em OK, ele excluiu. Observem que em rodadas não existe mais a terceira, parou em segunda. Então, nós vamos introduzir resultados e vamos encontrar o resultado que foi colocado incorretamente. Está ele aqui, foi vitória do Gerson. Então, alteramos o resultado e aí sim, emparceramos a próxima rodada. Isso é importantíssimo, OK. Caso apareça esse bilhete, clique sempre sim. Ele está sobrepondo um arquivo da rodada no outro, sem problema algum. E, então, temos lá listas, emparceramento, e a rodada aqui em sequência. Agora quem está de bye é o Igor, nesse caso, ele vai ganhar o ponto.
Colocamos aqui também o resultado, essa é a terceira rodada, de forma aleatória. E agora um outro ponto de destaque. Chegam até vocês, árbitros, por exemplo, um comentário aqui do Matheus. O Matheus aparece e fala, olha, por favor, não vou poder continuar o torneio. Teria como vocês me desemparcerarem? Então, aqui um ponto importante. O Matheus jogou essa rodada, para a próxima, ele avisou devido à antecedência ali, e o árbitro, então, vai desemparcerá-lo. A gente deve, aqui nessa tela principal, clicar em emparceramento, excluir jogador. Vocês vão Antes de empacerar a perceber que próxima. o Pedro está fazendo isso porque ele seria o jogador que ia ficar de bye na próxima rodada. Mas como ele é fominha e quer continuar jogando, ele está tirando o Mateuzinho. Segue aí, Pedro. Exato, Ricardo, você contou o segredo, excelente, exatamente, isso pode acontecer, a gente precisar de emparcerar ou desemparcerar, excluir o jogador durante o evento, então clicamos em excluir jogador e clicamos no Matheus. Observem que, vamos entender a frase, a ativação, ou seja, a caixa marcada, significa que o jogador foi emparcerado, ou seja, está pronto para jogar. Como ele não jogará o resto do torneio, nós desmarcamos, significa que não está ativado, então ele não será emparcerado. Clicamos em OK. E aqui também maximizamos e clicamos em OK. Feito isso, o Matheus será excluído, ou seja, vamos emparcerar e observamos aqui o bilhete, Matheus Mendes não corresponde, significa que ele não foi colocado disponível para o emparceramento. Então, o emparceramento vai ser feito sem ele, é sempre uma conferência aqui para o árbitro, um resumo, né, de se tiver alguém excluído porventura. Então, clicamos em iniciar e agora observamos que em listas, emparceramento, muda o formato que aparece o emparceramento. Aqui tem o emparceramento das outras 4 mesas, e agora não existe mais um jogador de bye, porque não tem mais número ímpar. O Matheus foi desemparcerado. Então, observe que ele fica com esse traço, ele não faz pontuação, ele não pontua, e fica ali apenas desse formato cortado, e o torneio passa, então, a não ter bye a partir da rodada. Já tem número par de jogadores. Então, seguimos aqui nos resultados e vamos colocando aqui de forma aleatória, para a gente poder avançar, a gente observa que aqui aparece o campo WO, que significa que ele não foi emparcerado. O árbitro sempre deve marcar o 0. Então, aqui fica o 0 no formato, significa que a gente está dando 0 pontos para ele, que ele foi desemparcerado. E aí sim a gente clica no fim e vamos então para a próxima. Calma, agora você está chegando na última rodada. Então, para que você mostre a última rodada, muita gente quer saber a colocação que ele está, quer analisar resultado, alguma série de situações. Como é que faz para poder, Pedro, a gente saber a classificação parcial? Exato, Ricardo, muito bem observado. Todo mundo quer saber se vai ter uma medalhinha. Então, clicamos aqui na listas e classificação provisória. Então, nós temos aqui a classificação após a rodada 4 e temos, então, a lista de jogadores da classificação na ordem. Observe os critérios de desempate que nós colocamos. A pontuação, resultado particular, que é o critério, o confronto direto, o Buchholz, que nós colocamos na ordem, o primeiro com corte do pior, o segundo sem o corte, o Sonneborg e a maioria Most Black aqui, que é a maioria negra. Então, observe que ele segue exatamente no formato ali do que a gente dispôs. E aqui tem a classificação, você pode mostrar os jogadores, imprimir, tornar isso ali uma forma de incentivo também para eles antes da última rodada. Então, vamos então para a última rodada. Clicamos em emparceramento, observamos que o nome do Matheus continua, uma vez que ele continua sem ser emparcerado, e nós já desativamos ele para essa rodada também, clicamos em iniciar. Vamos em OK, então preenchemos o resultado aqui da última rodada. Observamos aqui de novo no campo do Matheus 0, e então concluímos o torneio e clicamos em listas, classificação provisória. Agora já é a classificação final. E aqui tem o resultado final do torneio. O campeão, os jogadores, o rating, a colocação deles. Essa coluna é o start number, que é o número inicial, ou seja, de acordo com o ranking inicial, qualquer número. O primeiro colocado aqui, que era o Roberto Molina, era o maior rating no torneio, o número 1, terminou em primeiro, e assim com os critérios de desempate também. Agora, Ricardo, um ponto de destaque é o uso do site, né, do Chess Results, né, que é uma plataforma mundial de alocação, né, dos torneios, dos eventos, e os hábitos com o programa, o próprio original do Swiss Manager pode fazer, né, o upload lá na plataforma do Chess Results. Então, os hábitos devem sempre procurar esse campo aqui na internet. Nós vamos fazer um exemplo. Observem que deve sempre estar marcado essa caixa, restringir o carregamento. Por quê? Porque uma vez restringido, só vai ser feito o upload quando o árbitro assim desejar. Então, mantenham sempre marcado essa caixa e clicamos aqui o upload automático. Então, aqui ele vai fazer um upload, vai carregar. Conectado à internet, ele vai carregar e ele vai aparecer o upload OK. Ficheiro, clicamos em OK. Ou seja, o torneio está, então, no site do Chess Results. Mas como é que a gente faz para ver esse site? Muito simples, nós clicamos aqui em internet, mostrar o torneio no Chess Results, e ele vai abrir no navegador.
Observem que no próprio navegador, ele abre o torneio no Chess Results. Então, essa é a plataforma do Chess Results, que tem aqui as linguagens, nós deixamos marcar em português, a página inicial, a base de dados, e aqui tem as informações. Observem que os jogadores e os campos. Observem que a gente pode clicar aqui nessa opção, mostrar detalhes. Mostrar detalhes, a gente vai ver aquele cabeçalho preenchido. É interessante os jogadores terem acesso a isso. Mas nós vamos, então, mostrar um ponto importante logo na sequência. Aqui tem os jogadores, os IDs feeds dele. Observem que esses IDs são linkados com o site da feed. Então, se eu clicar aqui, ele vai para o site da feed do jogador específico. E aqui tem o ranking inicial. Aqui tem os horários, que é uma informação fundamental preenchido corretamente. Os jogadores poderem consultar o dia e o horário de cada rodada, igual o Ricardo ponderou muito bem também quanto ao torneio rápido. Então, isso é fundamental. E aqui tem os emparceramentos. Então, você é fundamental você entender e saber ler o Chess Results, você orientar o seu jogador. Aqui você tem rodada 1, a coluna da esquerda de branca, de preta, o emparceramento, os ratings, o horário e o dia aqui que aparecem de cada rodada, aqui aparece de cada uma das rodadas. E ao final, rodada 5, por exemplo, foram 5 rodadas aqui no nosso exemplo, a gente clica aqui em classificação final. Classificação final, ele aparece a classificação após a 5ª rodada, com os respectivos critérios. Observem, aos amigos, que aqui aparecem 3 desempates apenas. Mas se vocês forem atentar, nós preenchemos com 5. Por que acontece isso? A própria plataforma, ele condensa algumas informações. Então, a gente pode e deve, no site aqui, na plataforma, perdão, do Manager, nós vamos, internet, personalizar listas. Esse campo, a gente consegue editar tudo que aparece no site do Chess Results, do torneio. Então, sempre é recomendado, aqui neste campo, ó, marcarmos elo, desmarcarmos esse elo e marcarmos elo nacional e elo feed, porque aí vão aparecer os 2 elos, que a gente preencheu, o rate nacional e o rate internacional. E aqui os desempates, ó, observem que só está marcado 3, por isso que só apresentamos 3, mas nós temos 5, então marcamos os outros 2. Marcamos também... Não quer dizer que se ele não está marcado, que ele não está sendo computado, ele só não está sendo apresentado, mas ele é calculado normalmente pelo sistema, tá bom? Só para o pessoal poder entender esse detalhe, que mesmo não estando aparecendo lá, ele é calculado, tá bom? Exato, está muito bem observado. Então, ele está, como já foi configurado, ele está lá computado. Aqui a gente só torna ele aberto, assim, para os jogadores saberem os critérios, né? Caso queira que apareça o clube, por exemplo, a cidade na lista de parcelamento, podemos marcar essa opção. E também este campo aqui é fundamental. Deixar marcado que é aquele cabeçalho, aqueles detalhes, mostrar detalhes do torneio, mostrar as bandeiras também. Feito isso, a gente clica em gravar. Então, o site gravou. Já para a plataforma, voltamos aqui no Swiss Manager e clicamos mostrar o torneio. Observem que agora ele já vai mostrar o torneio direto. Não precisamos mostrar detalhes, ele já apresentou esse cabeçalho de forma direta. Já apresentou aqui o elo internacional e o elo nacional, nós marcamos, e quando clicamos aqui em classificação, observamos que aparecem todos os critérios. Aqui, o confronto direto, bucos, a explicação de cada um deles, e os respectivos critérios aqui também na classificação. Isso fica completo para os jogadores. É um ponto também de muita importância. Lembrando também aos amigos que deve sempre ser salvo. Então, clique em arquivo, salvar torneio. Vai ser salvo na pasta onde você selecionou, o programa vai te indicar quando você abre e clica para iniciar o torneio, ele pede para você selecionar uma pasta. Não esqueça de salvar no local que você tem acesso, faça acesso e mantenha sempre arquivo salvar aqui para ele ficar completo, que esse arquivo deve ser enviado, né, Ricardo, para os relatórios, tanto da Federação Internacional, da Confederação Brasileira e da Federação Mineira também. Exatamente. O detalhe, Pedro, agora podia apagar esse torneio para o pessoal saber, que senão alguém entra lá e acha que teve esse torneio. Exato. Apaga para o pessoal aí. Muito bem pensado, é verdade, cara, com certeza. Aqui, os amigos, nós vamos então no personalizar listas. Com a lista aqui personalizada, nós clicamos aqui em apagar torneio, então excluímos o torneio da plataforma lá, transação eliminada, então foi eliminada do site do Chess Results, não aparece mais o torneio lá. Continua o arquivo aqui, obviamente, mas o torneio foi eliminado do site do Chess Results. Mas ele continua no seu computador, no seu arquivo, né? Como é que você salvou ele? Tá bom? Ele continua aí dentro do seu computador. Ele só não está mais na rede mundial de computadores, não está mais no Chess Results. Beleza? Tranquilo? Acho que está bem explicado, né, Pedro? Com certeza, passando todos os detalhes importantes, ficamos à disposição também dos amigos. É sempre importante revisar a explicação com calma e fazendo passo a passo, e com hábitos, os jogadores, os hábitos, né, vão tornando isso natural, o processo automático, né? Fiquem tranquilos que assim mesmo parecem muitos detalhes, né, mas aos poucos vão se acostumando e ficam cada vez mais assim, fácil e simplificado de explicar isso também para os jogadores, para eles ficarem, claros, né, elucidados ali do que está sendo acrescentado em cada campo. É claro, se tiver alguma dúvida também pode acionar a gente aí pela Federação Mineira de Xadrez, o Pedro é diretor técnico, eu sou vice-presidente, aí a gente consegue ajudar o pessoal aí, alguma informação, algum detalhe também.
No mais, muito obrigado, Pedro, parabéns aí, né? Pela a colocação do torneio, eu não vou te dar parabéns, não, que você ficou bem abaixo aí do que eu esperava que você fosse ficar. Mas pelas explicações, dá para você tirar 10, tá bom? Aí, excelente, o nível é muito alto, como o nosso estado, né? É claro. Bom, na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre a utilização do programa Swiss Manager, né? Esse programa que você está vendo aí, mas agora no outro formato de emparceramento. Obrigado, gente, até já.